When the first living thing existed, I was there. When the last living thing dies, I'll put the chairs on the table, turn out the lights, and lock the universe behind me when I leave. Essas palavras foram proferidas por ninguém mais, ninguém menos do que a Morte, no episódio 6 da série Sandman. Esse episódio é, sem sombra de dúvidas, o meu preferido da primeira temporada porque nos apresenta a tão temida morte sob uma ótica que eu nunca havia pensado antes. O que me fez parar e questionar. Por que a gente tem tanto medo da morte? Sabe, talvez seja porque a gente não a entenda completamente. E o episódio O Som de Suas Asas, de Sandman, se propõe a nos fazer temer um pouco menos a morte e, quem sabe, entender a sua importância nas nossas vidas. Entender a beleza que há no fim. Sandman é uma série que retrata a vida de Morpheus, o Rei dos Sonhos, que depois de passar um século preso, embarca em uma jornada entre os mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seus poderes. O episódio 6, entretanto, destoa do resto da série porque foca no encontro de Morpheus com a sua irmã, a Morte, que a leva para observar o seu serviço de matar as pessoas enquanto ensina para o Rei dos Sonhos sobre a beleza que existe na função que ela desempenha. Mas por que a morte é tão interessante na série? Por que retratar algo tão mórbido de forma tão leve? Nas palavras de Neil Gaiman, o autor da série, a morte é tão adorável em Sandman porque eu queria criar o tipo de morte que gostaria de conhecer quando minha vida acabar. E pensei que gostaria de uma morte que fosse prática, uma morte que fosse sensata e uma personagem que fosse, acima de tudo, gentil. Assistir a esse episódio me fez abrir os olhos e perceber que a morte talvez não seja um acontecimento tão medonho e assustador quanto me ensinaram quando eu era criança. E a simples possibilidade de enxergar o que me assusta sob uma nova luz fez com que eu olhasse para as minhas crenças e questionasse: por que eu tenho tanto medo da morte? E sabe, eu tenho pra mim que é porque a morte é a prova de que nós não temos nenhum controle sobre a vida. Muitas pessoas, por exemplo, passam a sua existência inteira tentando controlar as circunstâncias externas, se esforçando para que tudo aconteça da maneira que elas desejam. Então elas planejam a idade que vão se casar, a idade que vão ter filhos, o cargo que ocuparão quando tiverem 35 anos, a cidade que vão morar aos 50 e as atividades que vão realizar na aposentadoria. E de repente vem a morte, sem mais nem menos, e vira tudo de cabeça para baixo, acabando com seus planos de uma vez só. Olha, eu não sei, mas talvez a morte exista justamente para nos relembrar que isso é impossível. Não existe controle sobre a vida. Num momento você tá aqui, no outro não tá mais. A vida é muito mais frágil do que nós imaginamos. E perceber que nós não temos o controle sobre praticamente nada do que acontece, por um lado pode parecer desesperador, porque nos faz enxergar a morte como se fosse um acontecimento perverso, como se ela não devesse existir, e por outro isso pode ser um grande alívio. Mas a verdade é que Sandman vai muito além. A série propõe uma inversão completa sobre o conceito da morte, algo muito mais complexo e belo do que simplesmente a ideia de temê-la ou não. Segundo a história, a morte é uma dádiva, um verdadeiro presente para nós seres humanos. E isso fica claro em um dos diálogos que Morpheus tem com a sua irmã, Morte. I find myself wondering about humanity. Their attitude towards your gift is so strange. Why do they fear the sunless lands? It is as natural to die as it is to be born. People may not be ready for my gift, but they get it anyway, no matter what the circumstance. E se? Me diz, e se por um segundo sequer nós levarmos isso em consideração? E se a morte for realmente algo de positivo que acontece conosco em vez de uma maldição? Sabe, talvez a solução para esse dilema só seja encontrada por meio de uma pergunta em particular. Como você gostaria de morrer? Eu não sei por que motivo, mas volta e meia eu costumava fazer essa pergunta para as pessoas. E curiosamente a resposta era sempre a mesma: dormindo tranquilamente e de preferência sem dor. Eu acho que por conta disso eu também repeti essa mesma resposta e acreditava que esse seria de fato a maneira ideal de morrer. Simplesmente se deitar para dormir e de repente partir, assim, de forma simples e sem muita cerimônia. Mas já faz um tempo que secretamente eu comecei a mudar minha forma de enxergar a morte e eu acho que esse episódio de Sandman foi aquele empurrãozinho final que eu precisava para realizar essa transição por completo. A verdade é que de uns anos pra cá, sempre que eu ouvia as mesmas respostas das pessoas quando questionadas sobre como elas gostariam de partir, eu comecei a perceber que a morte é nada mais nada menos do que mais uma experiência da vida, assim como tantas outras pelas quais nós já passamos. Ou, como disse o Ed Sheeran na sua música Even My Dad Does Sometimes, It's alright to
die, 'cause death's the only thing you haven't tried. E sabe, isso me fez perceber que, como até onde eu sei eu nunca tive a oportunidade de passar pela morte e ela só acontece uma vez, então eu definitivamente não quero perder essa experiência por estar dormindo. Na verdade, eu quero estar acordado, de olhos abertos, para saber como é que é tudo isso. Sem dor, é claro, e de preferência de maneira tranquila também, mas, cara, eu quero estar presente, eu quero saber como é. E quem sabe, na hora de encontrá-la, eu tenho a oportunidade de virar e falar: "Que engraçado, sabe que você realmente é parecida com aquele episódio de Sandman?" Eu acho que a grande novidade que o Neil Gaiman, autor da série, trouxe, pra mim pelo menos, é a ideia de que já que ninguém sabe de verdade como a morte é, então eu posso imaginá-la como eu bem entender. E já que é assim, que a morte seja uma criatura doce e gentil. Dessa forma eu não preciso partir desse mundo emburrado e com medo do que vem pela frente. Inclusive, durante o 6º episódio de Sandman, a morte fala algo curioso justamente a esse respeito. People feel as pleased to have been born as if they did it themselves. But they get upset and hurt and shaken when they die. But eventually, I learned that all they really need is a kind word and a friendly face. Sabe, eu acho que, no fundo, a gente nunca vai entender a morte até passar por essa experiência. E como nós não sabemos quando isso vai acontecer, nos resta viver e aproveitar cada segundo dessa oportunidade aqui. E enquanto eu refletia sobre isso, eu acabei esbarrando em uma citação do músico Leonard Cohen que me pareceu um excelente conselho sobre como encarar o jogo da vida. Você vive a sua vida como se ela fosse real. As evidências se acumulam de que você não está comandando o show. Você ainda tem que fazer escolhas como se estivesse comandando o show, mas faz suas escolhas com a compreensão intuitiva de que tudo está acontecendo como deve acontecer. E se você puder relaxar nisso, se puder até mesmo tocar nisso, ou se isso se afirmar de vez em quando, então a derrota invencível será transcendida. Se você ainda não assistiu Sandman, fica aqui a minha recomendação. A série está disponível na Netflix, então é só dar um pulo por lá e conferir. Ah, e depois não se esqueça de passar aqui e me contar o que você achou.